todos bem-vindos a essa festa maravilhosa. Queremos celebrar a vida. Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, SBAC, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, SBPC-ML, Sociedade Brasileira de Triagem Neonasal e Erros Inato do Metabolismo pretende celebrar a vida. É muito bom estar aqui e rever todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Essa primeira parte do evento teremos uma homenagem a alguém que ficou incansável na busca de soluções para resolver essa pandemia que aconteceu de uma forma que ninguém esperava. Nosso homenageado de hoje, que realmente nos representa. Eu gostaria de chamar o Dr. Carlos Eduardo Gouveia para fazer a entrega do prêmio. Obrigado a todos. Para nós é um grande prazer, principalmente depois de um tempo tão difícil, com tanto sofrimento. Como o Arthur Mancini comentou, o papel de cada um de vocês, ou de cada um de nós aqui foi essencial. Mas eu acho que o grande destaque, e aqui eu reconheço que foi um amigo de todas as horas, que foi a pessoa de fato incansável e que não negou qualquer convite para ajudar a melhorar a questão do acesso, foi o Dr. Gonzalo Vecina. Dr. Gonzalo, como todos vocês sabem, é médico, mestre em administração, com concentração na área de saúde pela GV, professor da USP, foi secretário de saúde, superintendente do Hospital do Sírio-Libanês e, principalmente, foi o grande mentor e o fundador da Anvisa. Dr. Gonzalo, em nome da SBAC, SBPC, SBTI, da ABIS e da CBDL, eu gostaria de lhe oferecer, como um símbolo dessa incansável luta e esforço, esse prêmio e pedir breves palavras aqui também. Se algo aconteceu de bom para o setor, de uma forma ampla, isso é devido a vocês, a organização de vocês. É a estruturação do setor como uma máquina onde todos trabalham junto que permitiu que a Anvisa fosse criada. Os diversos setores. E naquele momento que nós estamos falando lá de 1998, o que aconteceu foi isso, um alinhamento astral previsto por Notre Dame, lá na centúria, cento e não sei quantas, e que isso ia acontecer. E aconteceu. Todos queriam a modernização da regulação sanitária. É a questão de aonde o Estado deve estar. O Estado deve estar protegendo a sociedade. E o Estado regulador é um Estado que protege. Eu fiz parte desse movimento naquele momento que todos vocês estavam presentes e a Biabe e o Carlos incansavelmente nos ajudaram. A Anvisa é fruto desse movimento da sociedade brasileira. Um movimento voltado para um país melhor e que nós vamos ter oportunidade de constituir a partir de agora. Parabéns para vocês e muito obrigado pelo reconhecimento imerecido, mas eu agradeço. Para mim é um prazer participar com vocês dessa cerimônia. Eu tive a satisfação de ver que um grande amigo meu, Gonçalo, foi homenageado. Eu acho que, apesar dele não concordar, foi mais do que justo. Ele realmente é uma figura ímpar na medicina no Brasil, pessoa que deu grandes contribuições para o desenvolvimento nosso. Eu verifiquei no fim aí que ele está um pouco otimista com relação ao novo governo. Não é o meu caso. Eu vou procurar explicar, tentar um pouco contar o fim antes do início, mas eu acredito que existem razões para algumas preocupações e, claro, sempre algumas razões para a gente ver dias melhores, que é o que todos queremos. Eu sei que o maior interesse de vocês, o meu também, é discutir exatamente o que pode se esperar do novo governo, mas eu acho fundamental para a gente entender e poder discutir, compreender e ter um pouco
a mesma base de conhecimento ou de perspectiva, eu apresentar algumas coisas que eu acho que são importantes que ocorreram no Brasil, tá certo? Com foco nas coisas que eu acredito que vão ter algum impacto para o desenvolvimento futuro. O primeiro ponto que eu gostaria de lembrar é que o Brasil foi, no século passado, no século XX, um dos países que mais se desenvolveu no mundo. É verdade que nesse período, e nós vamos ver um pouco para frente, não existiam estatísticas confiáveis, organizadas, de forma que pudesse haver comparações e muitas hipóteses eram feitas a respeito. Mas, pelos dados existentes, que sempre existiam dados populacionais, dados de comércio exterior, importação, exportação, algumas de produção, se conseguiu fazer, se consegue, até hoje, estamos pegando esses dados, procurando reconstruir a história do passado, não é só na antropologia e outros que se reconstruem o passado. Na economia também se procura conhecer o que está acontecendo. E no século passado, segundo esse levantamento, o Brasil foi talvez o segundo que mais cresceu. O Japão cresceu mais. E, entretanto, nossos irmãos tiveram uma performance péssima. A Argentina começou o século uma posição bastante destacada. Não sei se vocês já visitaram o metrô de Buenos Aires, em 1906. Aqui veio em 80, tá certo? Então, era um país bastante desenvolvido. E teve um período da queda durante o século constante. É verdade que hoje está havendo um estudo, que foi um pouco divulgado, do Edmar Baixa, que questiona um pouco esses dados, que ainda estão em aberto, mas os resultados deles reduzem um pouco o crescimento do Brasil, mas não mudam a dinâmica geral de que o Brasil foi um país que no século cresceu bastante. Em 1980, aqui nós vamos ter alguns probleminhas que eu vou discutir, mas o Brasil teve esse crescimento bastante expressivo. E junto com isso nós tivemos uma mudança estrutural rápida no Brasil. Você teve um enorme crescimento populacional, taxas de 4, 5, 6% ao ano em alguns períodos. Teve ampla industrialização, o Brasil era um país agrário, agrário com a população morando nos campos, e virou um país, nesse século, totalmente urbano, com 80% da população vivendo nas cidades. E essa industrialização se deu especialmente a partir de 1930, em grande parte por políticas públicas ou ligadas a um protecionismo da indústria nacional e o processo chamado de sucessão de importações, onde se procurava produzir internamente, domesticamente, o que antes era importado. Isso tudo surgia, houve ondas de maior ou menor em função um pouco do comércio exterior, de haver mais ou menor disponibilidade de divisas, tá certo? Para a indústria era bom que não houvesse divisas, porque aí era obrigado a procurar produzir internamente esses bens. Agora, nós tivemos a continuidade da má distribuição de renda no Brasil entre pessoas e principalmente eu acredito que entre regiões se acelerou um pouco nesse período. O desequilíbrio regional do Brasil é um problema histórico que até hoje não foi resolvido. E algo interessante que às vezes as pessoas reclamam muito, como eu talvez ia reclamar que hoje levei quase uma hora de casa para cá, do problema metropolitano. O Brasil cresceu demais, e as cidades metropolitanas cresceram demais no Brasil. Essa grande parte desse grande crescimento populacional foi concentrado nas grandes cidades, nas metrópoles, e não houve recursos suficientes para acompanhar isso. Eu espero que agora que está crescendo um pouco menos, se consiga equilibrar. Agora, tudo isso são estimativas. Aqui eu só
para lembrar aquilo que eu falei antes, até a crise de 29, no mundo todo, não existiam essas estatísticas. Então, havia um grande problema, fome, desemprego nos Estados Unidos, na Europa, e ninguém sabia medir isso. Então, houve um esforço e a ONU, na verdade, que estabeleceu esses princípios para haver números compatíveis entre países e, ao mesmo tempo, dos países ao longo do tempo, para que você possa fazer as comparações e, além disso, conhecer bem as análises que eram necessárias. E aqui eu mostro, por exemplo, a primeira edição, que foi de 53, o Manual das Contas Nacionais, tinha só 46 páginas. O último foi 2008, por 722 páginas, estão prometendo um para 2024 ou 2025. Não, meu não é o seu. E agora a coisa está bem elaborada, de forma que as estatísticas se tornam mais confiáveis. Então, pegando esses dados mais confiáveis, se verifica uma coisa muito importante no Brasil. De 1947, talvez até um pouquinho antes, 47 é porque quando eles publicaram os dados, quer dizer, a Fundação Getúlio Vargas conseguiu recuperar informações para construir a partir de 47, já que esse manual era de 53. Então se verificou um grande crescimento até 1980, com taxas de crescimento em qualquer período aí, superior a qualquer 20 anos. Isso é uma curiosidade que um amigo meu descobriu. Em qualquer 20 anos desse período, você tinha uma taxa de crescimento médio superior a 6%. Hoje, esse ano estou falando 3%, se der, será de soltar rojões. E acontece que estava crescendo. Esse vermelho aqui é, a partir de 80, praticamente o Brasil parou. Se tivesse continuado nessa trajetória, o Brasil estaria hoje, aqui é o dado de dólar de 2020, de 2000, estaria em 2020 com uma renda per capita 3 vezes superior à atual. Esse foi realmente dois períodos de crescimento bastante distintos, até 1980 e depois de 1980 até hoje. Essa é algo que ficou é muito comentado, é muito discutido, e se procura resolver esse problema. Até a pergunta, por que o Brasil desaprendeu de crescer? O que está acontecendo que nós não estamos conseguindo crescer em termos econômicos? Apesar de ter havido um enorme, eu diria, progresso social, não apenas, no caso da mortalidade, expectativa de vida, não apenas pelo avanço da ciência, mas o Brasil cresceu, ou melhorou mais do que outros países, especialmente da América Latina. Ele subiu de posição no mundo. Isso, em grande parte, pelos investimentos sociais que foram realizados e pelo esforço na área da saúde de todos vocês, outros professores, que aqui tiveram esse trabalho, e realmente o Brasil conseguiu dar uma melhoria qualitativa na sua vida. Esse é um aspecto também importante. Às vezes, nós economistas ficamos enfatizando a questão do fraco desenvolvimento, do fraco crescimento, sem levar em conta que outros aspectos da vida, principalmente sociais, teve um grande aumento. E a área de saúde, evidentemente, é uma que deu um grande pulo. Hoje o Brasil é uma referência no mundo. E também, como o Gonçalo falou, não é restrito a um pequeno grupo, é algo que consegue atingir grande parte da população. Talvez não na qualidade que vocês desejam, mas certamente muito melhor do que existiria não fosse esse esforço que foi feito, tá certo? Por todos nessa área. E aqui eu pegando após o plano geral, que é onde tem até mais informações, a questão da inflação atrapalhava um pouco,
e aquilo que eu vou falar agora fica mais claro no outro gráfico que é um pouco maior, mas vocês podem observar que teve um crescimento reduzido até terceiro trimestre de 2013. Aqui, assim, vocês verem a curva subiu um pouco, está certo? A inclinação aqui é diferente, que foi a época do boom das comodidades. Aqui é o período da crise do prime rate dos Estados Unidos, que caiu, depois recuperou. Então, o Brasil teve uma boa performance nesse período, tá certo? Que é de 2013 até 2016. Aqui. Havia alguma coisa que não. É 312. Na pós. Não, 1,16 aqui. A recessão continuou. Tá certo? A partir daqui, você continuou a recessão e teve uma pequena. Por isso que eu pus aqui 16, que a troca de governo, houve uma retomada pequena, aqui assim, tá certo? E houve uma recuperação em V, sabe, que a pandemia caiu, substancialmente caiu, principalmente porque as pessoas não podiam trabalhar, fecharam escolas, fecharam restaurantes, hotéis, etc. Então realmente havia uma queda e na hora que se flexibilizou era esperado o crescimento. E isso eu vou mostrar agora, a questão também do aumento do emprego. Aqui fica mais claro aquilo que eu estava querendo falar. Você tem o início até aqui assim, razoável, aqui é o boom das commodities, a crise vai até aqui, tá certo? E depois você tem até aqui tem um pouquinho de crescimento, a recessão pela Covid, e você chega agora, o último dado, que é o terceiro trimestre de 2022, é a primeira vez que se produz mais, o segundo maior valor produzido, até que esse aqui era o primeiro, era o primeiro, só hoje, quer dizer que tem o pico de 2013. Foi um resultado, uma recessão bastante grave, agravada pela Covid, e só agora que nós temos um valor do produto do trimestre e do anual maior do que tinha aqui nessa época, do início da recessão brasileira de 2013. Agora, uma coisa interessante é que o emprego teve um comportamento um pouco diferente, comparando essa crise aqui. É verdade que eu estou aqui em 2016. Aqui é 2012. E na anterior é 2012, está por aqui. Assim. É esse período aqui, para fazer a comparação. E especialmente, uma coisa interessante é que de 2017 em diante, que é aqui, você teve, até o início da pandemia, um crescimento forte do emprego, que não corresponde, vendo o gráfico anterior, foi um período de crise aqui. Então, teve um comportamento distinto no mercado de emprego. Uma das explicações possíveis é a reforma trabalhista de 2017, explica isso. Aí teve a queda da Covid, tá certo? Rapidamente conseguiu recuperar, até mais rápido que o produto, e hoje está no valor de emprego bem superior, são quase 100 milhões de pessoas empregadas no Brasil. A inflação é só uma informação aí, você teve durante algum tempo uma estabilidade grande no Brasil,
com a Covid e com a crise internacional, até antes da guerra na Rússia e Ucrânia, você teve um aumento dos preços, um pouco de inflação, mas houve uma queda nos últimos, desde abril, está havendo uma queda. A causa dessa queda é a redução do ICMS, redução dos combustíveis e elétricos, e a elevação da taxa Selic. Há uma preocupação, bem, se agora essa redução não será revertida em 2023, eu acho que é um pouco difícil. Até uma das grandes distorções que existia no sistema tributário brasileiro era a questão de alíquotas muito diferentes entre os estados. E até as propostas que estão em discussão, e que aparentemente até o novo governo encampa, é de tentar harmonizar essas alíquotas. E uma das grandes dificuldades era exatamente as alíquotas extremamente altas que alguns estados davam para combustíveis, telecomunicações, eletricidade, que foram cortadas. Então, sem querer, eu acho que se deu um passo importante de reforma tributária que não tem ninguém. No momento, se aproveitou que o preço petróleo estava muito grande, a arrecadação do Estado sem dar de valor, quer dizer, subiu o preço e ele arrecadava mais, foi um momento até propício para reduzir a alíquota, que a perda em termos de arrecadação foi pequena, já que o preço está lá em cima. Se o preço cair, vai ter problema. Mas aí eu acho que não será politicamente possível fazer o que foi feito no passado, de subir alguns estados, chegar a 40% do ICMS. E outros, como São Paulo, está 18%, 19%. Eu acho que essa nova regulamentação tem chances de continuar e eventuais necessidades de receita pelos estados serão discutidas e se encontrará alguns outros mecanismos de compensação. As duas reformas que estão sendo em discussão, há uma tendência a aumentar relativamente os impostos sobre os serviços, está certo? Reduzindo um pouco sobre a indústria, de forma que harmonizar. A indústria e os serviços têm uma tributação diferente. E acaba o ISS, junta todos num bolo só, que essa é a linha central das propostas que estão aí em discussão. A reação, tá certo? Isso já existe reação, haverá mais, mas eu acredito que a maioria caminha, a maioria da população, do Congresso, dos políticos, dos tributaristas, caminha na direção de aceitar essa reforma. Tá? Então, nesse sentido, eu acredito que no caso da inflação nós não teremos grandes problemas, a não ser esse ponto que eu vou, também do ponto de vista externo, não existem muitas pressões de aumento de demanda. Agora, essa PEC da transição, esses casos aí que podem vir a ser problemas. E aí a gente, para analisar a PEC da transição, precisa falar um pouco, discutir, apresentar, ver alguma coisa a respeito da dívida pública. E, na verdade, a dívida pública tem os mesmos princípios que a dívida particular, seja da empresa, seja da família, seja de uma pessoa. E mais do que isso depende muito de como funciona o mercado, qual o tamanho do mercado e qual a credibilidade que tenha o governo. Então, isso é um dado, alguns ficam preocupados, não, a dívida está em 70%, subiu, era 60%, passou para 70%. Eu acho que não é esse o problema. O problema é se a trajetória começasse a mostrar problemas. Não é ter uma dívida grande. Não, ter uma dívida grande, não consigo pagar, me endivido mais, aí você vai quebrar numa hora. O governo não quebra, não vai em falência. Não há nenhum caso no mundo o governo ter quebrado por isso. Mas tem muito caso de investidor em governo que quebrou.
comprando o título do governo. Tá? No Brasil, o Rothschild perdeu dinheirão antes de 30. Eu peguei aqui esse relatório do Tesouro Nacional, que fala muita coisa daquilo que eu tinha comentado, e leva a tem um resultado, desculpa, vermelhinho junto com a medida, a luzinha, às vezes eu, ao invés de apertar a luzinha, eu perco os slides. Aqui eu acho que é uma coisa interessante, que a dívida bruta do governo geral vai chegar a 74% do PIB, em dezembro de 2002, que é o que espera o Tesouro Nacional, que é muito similar ao observado em 2019, período anterior à pandemia. Ou seja, em função de uma série de outros fenômenos que precisam ser explicados, você, apesar dos grandes gastos feitos na pandemia, a dívida agora está chegando a esse ponto. Então, vamos ver agora desse ano, já chegando mais próximo daquilo que a gente quer. Em geral, se fala e se usa muito no Brasil, quase que você não encontra outra terminologia, fala que o governo teve superávit. Fala, teve superávit, 31 bilhões, etc. Não teve superávit nenhum. Essa é a conta, o chamado superávit primário, ou déficit primário, é total da conta corrente, deduzido os juros, as despesas financeiras, juros. Quer dizer que, na verdade, se eu incluir os juros, nós temos um déficit de 415 bilhões. Essa medida do superávit, do déficit primário, é um pouco a ideia de saber se o governo, vale também para a empresa, se ela não tivesse aquela dívida, se operacionalmente está dando resultado. Tá? Que é uma situação diferente se ela operacionalmente não tiver. Então, se a empresa tem um bom superávit operacional, que seria o nosso superávit primário, tem uma dívida muito grande, então que alguém interessado pode comprar essa empresa que vai ganhar, tá certo? Porque ela aí consegue resolver o problema da dívida. Mas o Brasil está numa situação, às vezes fala de superávit, não, ainda está um crescimento grande, 415 bilhões, isso até, o dado que eu fiz ontem, anteontem, até outubro, o dado do Tesouro Nacional, me dá esse valor, que é o déficit, realmente aquilo que o Estado precisa ir no mercado para fazer. Tá? E o receio é aquela questão da trajetória explosiva da dívida. Se os detentores dos títulos públicos começarem a ficar com medo, sem confiança, vão exigir juros maiores para deter aquela dívida, juros maiores, então a taxa de juros tenta subir, o dólar tenta ficar mais caro e tem mais inflação. Quer dizer, é algo que as consequências, a história da economia em vários países mostra são bastante graves. Aqui eu pus assim, assustaria investidores financeiros. Em palanque, muitas vezes fala que não vou pagar juros para banqueiro, eu preciso, a fome é mais importante que pagar juros para banqueiro. Primeiro não vai pagar juros para banqueiro, não tem esse superávit para não pagar, quer dizer, vai precisar lá emprestar dinheiro para o banco, tá? Porque não tem esse dinheiro. Tá? E ele diz que não vai pagar e o juro vai lá em cima, quer dizer, é um tiro no pé. Espero que o pessoal entenda que isso é linguagem de palanque e não corresponde totalmente à verdade, ou à vontade. Tá? Mas que, na verdade, por quê? Todos nós que temos alguma aplicação financeira, praticamente todas as aplicações financeiras, parcialmente são bancadas, têm uma participação grande em títulos públicos. Se houver alguma coisa pesada em cima dos títulos públicos, todo mundo perde.
Então, já se falou até, lembrando o confisco da poupança no período do Collor, seria algo similar. Não acredito que vá ocorrer e, portanto, nós vamos ter que resolver o problema desse déficit aí. Que o calote não é algo possível. E aí vem essa questão das promessas eleitorais. Além dos problemas existentes, tá certo? Aquela situação que o Brasil não estava com grandes superados, você tem essas promessas e um certo descompromisso com a questão da responsabilidade fiscal. A não ser alguns economistas chamados de neoliberais, e coisas assim, contra o povo, que têm essa preocupação. Isso daí pode gerar uma trajetória explosiva da dívida. E em parte tem razão que aquele comportamento no asilo da dívida não crescer muito em relação ao PIB, em grande parte é devido à inflação. Porque o PIB nominal, por causa da inflação, cresceu mais do que a dívida. Os juros eram menores do que o crescimento. Então, você teve aquela redução, em parte, aquilo explicado pela inflação. Tá? Que aumentou mais as receitas do que as despesas do governo e aumentou o PIB, portanto, reduziu, ou não deixou aumentar muito a relação. E algo que eu acho importante, que eu acho que não está sendo muito clara a discussão, além da questão do superávit e do déficit, é a questão do teto dos gastos públicos, que foi algo feito no governo do Michel Temer, que estabeleceu um teto que o governo não poderia gastar mais do que aquele valor que teria gasto em 2016, 2017, corrigido pela inflação. Que é algo para não deixar uma trajetória explosiva das despesas e, portanto, da dívida. Eu acho, e aí houve muita crítica na ocasião, e o povo na Arena vão ter dinheiro e não vai poder o teto. Não. O teto vai impedir os gastos. Não. Ele vai fazer com que o gasto cresça menos, porque a receita não vai crescer muito. E até hoje, você não teve uma situação onde a receita cresceu e a despesa, por causa do teto, ficou parada e deu um grande superávit. Isso não existiu. O problema que foi resolvido ontem, ao menos no Senado, ou foi dada autorização, tá? É para aumentar a dívida, que dinheiro não tem. Aliás, eles fizeram um aumento, parece que 23 bilhões daqueles 140 que foram liberados, tem uma parte que só terá se houver a receita, se houver o crescimento de receita aí. Porque as outras não têm receita, vai ser dívida mesmo. Então não é a questão de guardar dinheiro para pagar banqueiro, é que não tem. E como o governo vai fazer para pagar isso? Ele vai se financiar no mercado. Vai lançar títulos e na hora que ele quer vender o título, vai pagar a taxa de juros maior. Então, a dívida tende a subir porque o juros sobe e porque vai ter mais dívida. Vai ser uma dívida maior com juros mais caros. Isso como resultado dessas promessas que foram feitas pelos dois candidatos, na verdade. Com o aumento dos juros, que é o que em geral se espera, você tem os investimentos tendem a diminuir e você tem uma queda do emprego. Do outro lado, e que é a parte mais falada pelos economistas heterodoxos, é que se aumentar os gastos públicos, aumenta o emprego. Mas muitas vezes se esquece que, aumentando os gastos públicos, o governo não tem dinheiro para isso, ele vai ter que se financiar. Financiando, aumenta a taxa de juros. Aumenta a taxa de juros, reduz os investimentos. Reduzindo os investimentos, reduz o emprego.
qual que é o valor que vai prevalecer? Tá? Essas são questões que estão por trás da discussão, menos nas áreas técnicas dessa PEC da transição. Quer dizer, qual o efeito, o que vai acontecer com isso no mercado? O grupo de economistas mais autodeclarados progressistas, eles tendem a acreditar que o aumento de gastos públicos aumenta a renda, esse aumento da renda aumenta os impostos. E aumenta os impostos em tal quantidade que acaba pagando aquela despesa efetuada. É um modo contínuo, vocês descobriram a forma de crescer sempre. Né? É claro que há esse efeito, quanto maior for o efeito multiplicador dos gastos, mais ele crescer, você vai ter mais aumento de impostos. Mas é muito difícil que você vá conseguir aumentar a arrecadação reduzindo as alíquotas. Eu acho que a mesma coisa acontece com a empresa. A empresa também pode estar mal e a dívida crescer e falar, mas eu tenho esse projeto aqui, eu vou descobrir determinada vacina, determinado remédio, e vai dar certo, então eu posso ficar devendo hoje que eu vou ter muito no futuro. Se os investidores comprarem isso, tem os recursos. Como foi o Eike Batista, né, vendeu, conseguiu pegar muito dinheiro e depois era só sonho. Mas é algo possível. Vai depender um pouco dessa capacidade do governo, esse compromisso, essa confiança do mercado. Mas eu queria rapidamente passar que, na verdade, o setor público no Brasil tem um problema, que eu diria quase estrutural, que é o fato de que você tem uma dinâmica de crescimento das receitas públicas no Brasil que é insustentável. O economista Raul Veloso, que usou esse termo, essa grande folha salarial dos gastos públicos, corresponde a quase 70% do total dos gastos, 70%, 80%. Aí entrariam a folha salarial mesmo, os ativos, os inativos, o INSS e outros, o LOAS, né, que é o INSS, que outros auxílios de famílias, etc. Juntando tudo isso, você tem quase 2/3 da despesa pública no Brasil está ligada à folha de salários. E essa folha cresce automaticamente, endogenamente, porque você tem progressão nas carreiras, você tem quinquênios, você tem incorporação de vantagens e comissões, então, permanente aumento. Você tem o fato de que o servidor público se aposentando, ele não sai da folha do governo, ele continua. Aí sobra vaga, aí você tem que contratar outra pessoa, ou teria, etc. E aí a folha está sempre crescendo. Como uma parte muito grande disso está ligada ao salário mínimo, você tem que aumentar o salário mínimo em termos reais. Então, para você não ter um aumento todo da despesa, e aumentar o gasto em relação à receita, você tem que ter um crescimento da arrecadação de 2%, 3% ou 4% reais, tá? Que é algo muito difícil. Melhorou com a reforma da Previdência, mas ainda há essa questão de você ter essa pressão e o funcionário público, aliás, como grande parte da população, acha que a reajuste salarial, a correção monetária, não é ajuste, não é aumento, é só correção. Isso, 2 anos atrás, o ministro Supremo Dias Toffoli, que é meu amigo, ele comandou um pedido, fez pressão e um certo lobby, não existia na ocasião, não era regular, mas fez. E eu recordo ele para o aumento do salário dos juízes, inclusive da Suprema Corte. E ele falou, não, nós temos que era 16%. Aí ele falou, não é aumento nenhum. 16% foi a inflação. Não há razão para tanta. Só que a arrecadação não cresceu 16%. E às vezes essa relação não é feita, não é?
Não é o problema da inflação. O problema é da mesma forma como uma empresa. As receitas estão crescendo, você pode dar muito. Se não, pode dar aumentos maiores. Se não estão crescendo, não dá. É o parâmetro. Assim, no setor público, o parâmetro, a população acha que a inflação é certo, como se o governo fosse influenciar a inflação. Mas ainda esse crescimento é substancial. E além desse crescimento autônomo, existem pressões permanentes, demandas da sociedade. Alegam que falta médicos, falta enfermeira, falta professores, policiais e outras especialidades. A justiça no Brasil é extremamente lenta. Você tem filas do INSS, benefícios do INSS levam anos, às vezes, para serem concedidos. Então, todos esses pleitos correspondem a realidades. Tanto que nenhum político é eleito para cortar gastos. Tá? No Brasil, talvez nos Estados Unidos, você tem alguns políticos que falam, não quero o seguro de saúde, que o Estado se interfira, eu pago o meu e não quero pagar imposto, deixa que eu resolvo. É um grupo grande que está explicando que defende essa tese. No Brasil não, todo mundo quer. E acha que o governo fabrica dinheiro. Tá? Então você tem todas essas questões que tornam o setor público a variável-chave se você pensar o futuro. E a gente não vê muita gente preocupada com isso. E é claro que essas coisas, esses gastos, se aumentarem, beneficiam uma parcela da sociedade e, portanto, o político, o deputado, vai querer beneficiar e não vai querer ser contra, porque senão ele fica mal com esse grupo. E as pessoas não têm um conjunto que acaba, no fundo, prejudicando a todos. Tá? E isso diz que é coisa de economista neoliberal e insensível. Tá? Esse que eu acho que é o perigo que nós estamos vivendo nesse governo, que tem até um passado, tem um aumento de gastos, e entendem que a política, que esse aumento de taxa de juros é uma especulação, tá certo, financeira, dos banqueiros, dos ruins banqueiros, e fizeram pesquisas aí, perguntando para as pessoas, você quer pagar juro para banqueiro ou quer dinheiro para educação? Bem feita essa pesquisa. Para perdeu 99% favorável ao calote. Tá. E não apenas os deputados do PT e dos que ganharam a eleição, mas também muitos dos outros partidos que agora estão aderindo, eles querem gastar. Querem as emendas, querem o resultado, a verba, recursos das suas currais eleitorais. Então fica muito difícil segurar isso. Há um aspecto muito importante que talvez possa ser explorado, dependendo da habilidade do governo, é que o mundo recebeu a vitória do Lula com muitos bons olhos, muita boa expectativa, pelo menos em grande parte dos governos. Isso, em parte, por ele próprio, em parte também que foi criada uma antipatia muito grande com relação ao presidente Bolsonaro. Então, a reação internacional, aparentemente, aí foi muito favorável. Vários chefes de Estado já cumprimentaram, estão se dispondo a vir ao Brasil. O presidente dos Estados Unidos eventualmente vai receber o Lula antes da posse. Quer dizer, tem todo na área dos recursos
ecologicamente corretos, da economia verde, de pessoas que se preocupam com o aquecimento global, que agora estão dispostos ou falam, não sei qual é o montante disso, mas falam que agora estão dispostos a reatar para o Brasil e colocar mais recursos. Eu não sei até que ponto quem realmente tem o dinheiro está nessa perspectiva, ou se é mais pessoas verdes, assim, entusiasmadas com uma nova perspectiva. Mas é algo que pode eventualmente ser positivo. Aqui eu vou até passar rápido a questão que no fundo é o seguinte: o governo cresce autonomamente, mas tudo isso é necessário? Não. Você tem muitas coisas que poderiam ser cortadas dentro do setor público, que exigiria uma vontade política e um esforço bastante grande. São, em partes, antipáticas, porque prejudicam alguns grupos. Mas há espaço para isso. Não tem dúvida nenhuma, você tem espaço, você pode quebrar essa inércia, mas crescimento endógeno do governo, diminuir o tamanho do Estado, tornar o Estado mais eficiente, tá certo? Porque, na verdade, com tudo isso, você acaba comprometendo qualquer política pública ou a continuidade de políticas públicas. Você pode inicialmente ter efeito, mas daqui a pouco você não vai ter mais recurso para aquilo. Então, alguém que pense, eu vou, não, curto prazo, não vou querer fazer algo que eu possa dar continuidade a um partido, dar continuidade. Ele tem que pensar na consistência temporal dessas medidas. E tem que enfrentar esses problemas. Coisa que eu não vejo ninguém fazendo isso, e não vejo a conjuntura, tá certo? E o entusiasmo daqueles que ganharam a eleição, tá certo, dispostos a entrar numa briga dessa. Será que o novo governo, os rapazes de apoio, teria capacidade e vontade para executar essas tarefas? Eu acho que é difícil. E outra coisa, vou passar bem rápido, que eu já estou falando mais do que eu devia, que é o seguinte, que é uma coisa mais estrutural, que é o que mais me preocupa com o governo do PT em relação ao crescimento. Que são mais questões do crescimento do Brasil. Que no fundo, a realidade dos últimos anos mostrou que o que gera crescimento é democracia e mercado. Todas as outras experiências fracassaram, e a maior foi do Império Soviético. Tá? E nos países também recentes, assim, todas essas coisas são sonhos utópicos, muito bonitos, mas que não têm consistência e acabam não se realizando. E isso, só o seguinte, então a democracia é algo que o Brasil cresceu bastante, no sentido de que até que a ditadura ou governos autoritários é quando o poder está todo concentrado em uma pessoa, em um determinado grupo. Democratizar significa dividir o poder, descentralizar o poder. E isso a Constituição de 88 fez bastante em contraposição ao que era no governo militar, que era um governo autoritário que concentrou todos os recursos, todas as decisões nas mãos do governo federal. Tá. Os governadores eram nomeados, prefeitos capitais eram nomeados, não havia independência judiciária, os deputados não tinham a coisa mais importante daquela discussão do orçamento, que é onde se decide o que o governo vai fazer, o deputado não podia participar. Então, e agora você teve a descentralização. E é essa descentralização, e por causa disso, que eu nunca acreditei que houvesse uma probabilidade
de haver algum golpe no Brasil, que o governo promovesse um golpe de Estado. Talvez eles quisessem, mas a probabilidade de dar sucesso era mínima. Você acha que todos os governadores vão ser eleitos vão querer abrir mão do seu poder para dar para o presidente? Todos os deputados, todos os senadores? O senador Mourão, ex-vice-presidente, que foi 5 anos, 4 anos assim, ficou fora do poder. Agora que ele conseguiu a cadeira onde ele vai mandar, ele vai ter que pegar para o cara? Eu acho que não havia chance disso. Mas foi uma tese muito bem propagandisticamente defendida. Falou, votem em mim porque eu vou defender e o outro vai fazer isso. Tá? Mas eu acho que aqui você teve, para mim, é a base da democracia. Então, nesse ponto, o Brasil vai ter. E isso não é possível. Poderia ter feito. Agora, outra coisa que é importante para o crescimento, quer dizer, o mercado. E o que é mercado? Mercado, na verdade, o crescimento depende de inovações e investimentos. Essas duas atividades são estimuladas, são realizadas com expectativa de lucros, expectativa de resultado. O lucro é o resultado da boa invenção. O lucro, nessa perspectiva, é o resultado da eficiência. E é isso que comanda a alocação de recursos no sistema de mercado e é o que comanda os investimentos e o que estimula as inovações das pessoas. Infelizmente, sei lá, o purista podia pensar, não, é ruim que o homem, a sociedade seja comandada pela ganância, o cara que quer ganhar. Infelizmente, essa é a natureza humana. Eu acho que pregadores podem procurar outras soluções, mas a realidade é essa. No mundo inteiro, o que deu certo, o que criou riqueza foi a vontade das pessoas de terem resultados positivos. Quer dizer, algo que eu já há algum tempo insisto. Dentro, claro, de um regime de concorrência, onde existe uma concorrência leal, tá certo? O lucro é sinal de experiência, de sucesso. Tá certo? O lucro, a pessoa tem sucesso porque a pessoa tem lucro que consegue vender um produto que a população deseja, ninguém é obrigado a comprar o seu produto, a um preço compatível. Ele atende àquela demanda social, tá certo? E atende bem e tem seu lucro. E ele tendo bom lucro, claro, o sistema aberto com concorrência, eventualmente outros entram e aumenta aquela produção. E o prejuízo é o que? O cara que está produzindo uma coisa que a população não quer. No Brasil, você tem o contrário. Quem tem lucro é bandido, quem tem prejuízo é coitado. É que precisa apoio do governo, porque tem lucro tem que ser tributado. Dizem, eu acho que é verdade, que o Fernando Henrique, quando o Arminio Fraga foi ser sabatinado no Senado, ele falou para Arminio, brasileiro não gosta de lucro, brasileiro não gosta de mercado. Faça o negócio, especialmente, o Fernando falou, eu vivi vários anos lá no Senado, eu sei, as pessoas não querem. Toma cuidado com a sua linguagem, que mesmo que seja certa, não é aceita. Isso é algo que, nos últimos anos, eu acho que teve uma certa melhoria. Mais gente passou a ver a questão do empenho próprio, de procurar ganhar dinheiro, procurar se realizar. Aumentou muito esse contingente de pessoas que não foram, que os políticos ainda não entraram nessa. E o PT já claramente não tem essa visão. Tá certo? Vou colocar aqui. No caso, no meio de mercado, claro que concorrência leal. Não é bandido aí que está roubando o outro, não. Algo dentro das normas de civilidade e respeitando o direito concorrencial. Então, nessas circunstâncias, o lucro, primeiro, é o farol dos investimentos.
vai fazer investimento e não está dando lucro. E está dando lucro porque é algo que a população deseja, ou precisa. Então você está prestando função social aí. É o farol dos investimentos, então ele é o motor da inovação e do progresso. Então, o desenvolvimento depende de você ter um ambiente que valorize o lucro. Tá certo? É perigoso falar isso aqui, mas eu acho que você eu posso me abrir um pouco assim nesse sentido. Tá? Então você precisa ter instituições, ter um clima, tá certo? Para que a pessoa procure se desenvolver, procure ter um resultado financeiro bom, né? E com isso o país vai crescer. Tá? Mas não é. E mais do que isso. A Constituição é bem clara nessa direção. Mas não é essa a ideologia do PT, ou dos economistas socialistas, Mariano Marx, etc. Para eles, lucro é o resultado da exploração da mais-valia. Então, lucro é ruim. Se a empresa tem mais lucro, significa que o empregado tem menos lucro, tem menos salário. Quer dizer, o lucro é algo que foi apropriado pelo patrão. Eu tive uma discussão uma vez com uma pessoa que chegou e falou sobre a terceirização. Falou, a terceirização vai precarizar o trabalho. Eu falei, por quê? Não, mas isso é matemática. É matemática por quê? Porque no direto é o cara que tem o lucro dele e o trabalhador do salário. Você põe no meio, esse aqui vai querer o seu lucro também. Então vai sobrar menos para o trabalhador. Não tem como. Eu falei, você não acredita em especialização, né? Você não acredita em eficiência. Tá. Mas a ideia é essa, é matemática. Não é matemática. Essas empresas estão fazendo isso, estão talvez até pagando mais e etc. Só que esse serviço está sendo tão bom que a empresa pode se dedicar àquilo que ela é boa. Teorema clássico da vantagem comparativa. Aqui nessa sala, talvez vocês entendam a ideia da teoria da vantagem comparativa. Um médico que era campeão mundial de taquilografia. Agora não existe mais isso, né? Mas já houve, certo? A datilógrafa, a secretária que fazia datilografia. Mesmo ele sendo melhor em datilografia que a secretária dele, e melhor em medicina, claro que a secretária dele, é muito melhor para ele, para todos, que ele se dedique à medicina e contrate alguém para fazer a datilografia. Tá? É claro, eu preciso arranjar um negócio moderno aí, o Facebook, outras coisas, senão só as pessoas da minha faixa etária que vão entender. Mas eles não acreditam nisso. Então, e mais do que isso, eles têm uma visão, a partir daí, que não só um problema do salário proprietário, proletário. Sempre você pode ver análise de qualquer problema, se divide em dois grupos. Os opressores e os oprimidos. Então você tem que defender os oprimidos contra os opressores. E mais, é sempre um jogo de soma zero. Existe um ganho, outro perde. Essa é a visão e todo problema se vem, mesmo nessas questões das identidades aí, com relação à mulher, com relação à raça, é sempre essa perspectiva de análise. E sempre uma ideia de economia de soma zero, que é, ao meu modo de ver, um grande erro histórico. Mas antes, o Marx previu que havia seria ter permanentemente crise no sistema, porque os ricos ficariam cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, e no fim não ia ter gente para comprar as coisas. Quer dizer, ia ter a crise seria de excesso de produção, não de falta de não tinha, produz mais, e
Mas a ideia é que sempre que os ricos serão mais ricos, os pobres vai ser mais pobres. Questão da distribuição. Eu não sei se a questão da distribuição foi resolvida nesses 200 anos de março até aqui, mas claramente o padrão de vida do trabalhador, esse oprimido, esse povo, aumentou substancialmente. Eu acho que esse foi algo que não estava previsto nas teorias que eu acredito uma parte substancial do PT acredita. Esse que também é um grande receio que eu tenho em relação à questão de mais longo prazo. Eu acredito que, claro, que eles não vão poder fazer tudo que querem, que existem outros mecanismos de controle, mas, por essas razões, eu não posso ser otimista como eu entendi que o meu amigo Gonçalo Vicina foi. Muito obrigado a vocês. Obrigado pela apresentação. Eu sou um eterno otimista e espero que possamos de alguma forma buscar um futuro melhor, exercendo um novo papel como atores da sociedade civil. Mas, sem dúvida, é bom ter noção do impacto que tantas ações e decisões políticas podem causar em nossas vidas. Assim, para fazer ainda um pano de fundo mais específico no setor da saúde, eu convido algumas entidades para um rápido debate com o Dr. André Montoro. Começando pelo Dr. Amadeu Sais Alquezar, da SBAC. Ter sido convidado para representar a SBAC, a doutora Elizabeth, que é presidente, estar aqui com vocês. Foi excelente a apresentação que nós acabamos de ouvir e foi excelente também a colocação do Dr. Gonçalo Vicina, uma pessoa que eu considero um exemplo na área de saúde neste país. Apenas queria me congratular com todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor Amadeu. Agora, doutor Fábio Brazão, da SBPC. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, amigos, nessa celebração da vida, né? Pós-pandemia, todo mundo aqui. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o André. Nossa área de medicina laboratorial, medicina diagnóstica, é muito polarizada. No nosso país, a ciência e tecnologia na nossa área praticamente não existe. Praticamente os produtos são todos importados, com algumas exceções. Quando o produto é importado, às vezes a matéria-prima é importada. Então, como é que você vê a perspectiva no novo governo que está vindo aí em relação à dolarização, né, se o nosso custo de saúde para trabalhar na nossa área de medicina diagnóstica deve aumentar? Então, você falar um pouquinho da sua ideia, da sua perspectiva dentro da área da saúde, que a gente trabalha com inovação, com ciência e tecnologia o tempo todo. Escutar. Obrigado. Talvez a área médica em geral, a medicina em geral, a área de saúde, que talvez tenha tido um processo de dispersão da produção em vários locais, e a ideia de ter uma cadeia é muito importante. Nenhum país consegue ser totalmente autossuficiente, nem deveria, tá certo? Porque consegue, dentro dessa ideia das vantagens comparativas, fazer um portfólio que acaba sendo o melhor. No Brasil, a saúde, eu acredito que é uma das áreas que tem mais capacidade de ter realmente um progresso tecnológico e se colocar melhor nessa cadeia mundial. Nós temos a área saúde toda, excelentes hospitais, excelentes escolas de medicina, alguns ótimos laboratórios, tem o Butantan, tem o Mandinho, e tem laboratórios, tem todo uma médico, você tem todo já uma base muito grande. Não sei se é muito concentrado em São Paulo, eu sei que alguma concentração tem, mas eu acho que existe outro. Então, eu acredito que é um setor que poderia responder bem a
essa necessidade da economia brasileira de ter maior desenvolvimento tecnológico e se ligar aos maiores centros de produção de ciência e tecnologia no mundo. Nesse aspecto, eu acho que o novo governo vai apoiar algumas nessa direção. Talvez numa visão mais protecionista, que eu acharia que deveria ter mais competição. Mas eu acho que não vai haver grandes embates. Agora, o dólar, eu acredito que, ao menos já, é uma incógnita. Se realmente isso que muitos jornais estão colocando em sua televisão, a grande aceitação da eleição do Lula e de recursos que vêm para o Brasil com essa eleição, se isso for verdade, o dólar tenderia a cair bastante. Não está caindo, apesar de cada vez haver mais evidência que não haverá golpe nenhum. E ainda continua o dólar nessa altura. Mas, então, para mim é uma incógnita. A economia vai continuar. Claramente o dólar está acima do ponto de equilíbrio. Fazendo as comparações com o passado, fazendo em termos reais, o dólar devia estar a 4,50, 4,60, 4,70 no máximo. Quando vai cair para aí, eu acho que depende muito de se criar um ambiente que dê segurança aos investidores nacionais e estrangeiros, porque tem muito também brasileiro que prefere investir aqui e fica receoso de alguma coisa interna. Agora eu gostaria do doutor Fábio Arcuri, da CBDL. Bom, boa noite. Eu queria inicialmente agradecer a presença de todos em nome da CBDL e me agradecer às outras entidades que fazem parte conosco dessa celebração, né? A BISA, a IFAC, a CDPC, a Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos no Metabolismo. Então, muito obrigado por possibilitar esse evento, né? E a você eu queria fazer uma pergunta. Em que pese toda a tendência, ou a filosofia política e econômica que o novo governo nos impõe, nos imporá, né? Como que o mercado e o próprio Congresso, você acha que pode colocar um ponto de equilíbrio nisso e colocar um ponto de equilíbrio e fazer com que a economia não sofra tanto? E de uma maneira geral, a gente vem passando ao longo eu, mais de 3 décadas, passando por altos e baixos do dólar, etc., né? Então, o sistema e o setor vem crescendo, segue crescendo, o número de pacientes tem aumentado. É bem verdade que há algum tempo já a gente está na faixa na saúde suplementar de 50 milhões de vidas, mas de qualquer forma eu vejo que, principalmente quando eu olho para outros países da América Latina, eu vejo que o Brasil tem uma saúde bastante interessante considerando aqui o nosso continente, né? Então, o cenário ele não é muito bom, e eu particularmente concordo, não é uma opção da CBDL, mas do Fábio Arcuri, mas entender um pouco, na sua visão, como que isso pode se equilibrar. Desculpa, me estendi aqui um pouco, mas é isso. Obrigado. Não, eu acho que você tem toda a razão. E essa visão histórica bem rápida, os sistemas que deram certo são os sistemas democráticos no mercado, sistemas democráticos entendidos, do meu ponto de vista, como economia, na descentralização do poder, e o poder ir realmente para os municípios, como é no caso da saúde, funcionou, é uma coisa
É uma coisa impressionante você pensar que nessa questão da Covid, eu estudei isso em termos internacionais, em termos de mortes, o Brasil não foi mal. Não foi números fora da curva, apesar de tudo aquilo que o presidente fez. Por quê? Porque nós temos uma descentralização. Quem operacionaliza, e mais importante, o grande papel do Ministério da Saúde era comprar as vacinas. Comprou. Não faltou vacina aí. Demorou um pouco, um instantinho, mas naquela ocasião faltava o mundo inteiro. Apesar do presidente não querer. Foi para o Supremo, perdeu. Então, aquilo mostra, eu acho, que esse episódio mostra como o poder do presidente é limitado se o resto da sociedade se organiza. Como foi no caso. Todos os governadores, se tirasse até de um ou outro, que foi contra, a grande maioria dos prefeitos, todos os médicos do Brasil, todas as associações. Quer dizer, houve quando o Bolsonaro falou que não comprava vacina do Butantan, eu falei, eu aposto, quando você quer apostar, que ele vai comprar. Se tiver a vacina, não tem como não comprar, mas que a gente tem que ficar com medo. Então, eu acho que a mesma coisa com relação a outras possíveis ações. O poder, mesmo essas ideias que tem, que talvez sejam, não batam muito com as nossas, vão ser limitadas pelo fato de nós termos uma democracia pujante nesse sentido, certo? Com, não apenas do lado político, mas também com organizações civis importantes, que acaba não necessariamente, não totalmente, mas grande parte dos eventuais males são resolvidos. O que eu acho que vai ser difícil é que eu gostaria, certo, que tivesse, que o Brasil tem capacidade de crescer muito mais do que vai crescer. Essa é a maior problema, que vai ficar um pouco nessa, você falou, sobe, desce, ser uma orientação feita para crescimento. Espero estar errado, espero ser otimista com você colocou. Agora eu vou chamar o Carlos Eduardo da Abis. Fazer a pergunta. Bom, na verdade eu queria não fazer uma pergunta, mas agradecer, André, acho que foi excelente. Acho que nós tivemos aqui uma boa oportunidade de ter uma visão interessante, complementar àquela que a gente já estava formando. Isso faz parte e acho que traz essa visão de que é mais do que necessário que nós continuemos esse nosso trabalho de união de esforços. Aqui é com grande satisfação, como o Fábio falou, que a gente vê praticamente todo o setor de saúde representado. Agradeço a BIM, o Sindosp, a todas as outras entidades, a BIMED, o Ética Saúde, todo mundo aqui presente, junto com essas que estão aqui organizando o evento. Porque só através de um esforço conjunto, de fato, que a gente vai conseguir avançar. A cadeia de valor de saúde ela é riquíssima em termos, inclusive, de gerar uma propulsão econômica para o país. Né? Em termos de educação, a gente consegue trazer grande especialização que movimenta. O nosso setor, a BIS tem dados bem interessantes e mostra como o setor é extremamente pulverizado, constituído na sua maioria por empresas pequenas e médias, onde até existem grupos familiares, mas o fato é que são salários acima da média, um alto conhecimento e especialização que podem fazer toda a diferença. Nós, como entidades, temos participado de diversos fóruns ao redor do mundo, discutindo novos modelos de cadeia produtiva. De fato, a questão da política de substituição de importação não é mais o que a gente fala. O que a gente fala é inserção estratégica dentro de cadeias globais, em que você possa trazer pesquisa e desenvolvimento e ter essa condição de virar a chave no momento de uma ruptura de cadeia logística, de produção ou coisa do gênero. Então é por esse caminho que a gente está indo. A gente tem aqui representantes que são da Conitec, da Secretaria de Saúde também, para citar alguns, e hoje a gente tem a satisfação, né, Fátima, de falar que, por exemplo, dentro da Conitec já tem uma comissão específica para o nosso setor,
de dispositivos médicos, que vai ajudar nessa discussão de pesquisa e desenvolvimento, incorporação de novas tecnologias e incentivo também para a produção local daquilo que faz sentido, ou dentro desse contexto. Então, na verdade, eu não faço a pergunta, na verdade, vou pedir o meu direito de pergunta para você responder durante aqui os próximos momentos aqui do nossa festa de final de ano, e agradecer muito o seu aceite para o nosso convite e a todos vocês que estão aqui conosco celebrando a vida. Arthur, com você de bom. Obrigado. Eu acho que eu tenho a pergunta no lugar dele. Eu gostaria de agradecer primeiro todos que confiaram em mim, que acreditaram no meu processo e me convidaram para estar aqui representando o paciente. Infelizmente, eu fui diagnosticado com câncer no ano passado. Graças a Deus foi algo precoce, né? Eu descobri logo no início, eu fiz todo o tratamento. E eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, que fazem parte dessa história. E a pergunta é sobre o SUS, né? Porque, assim, muito se fala sobre o fortalecimento do SUS de uma forma, assim, econômica, né? Eu gostaria de saber se existe algum complexo, alguma busca por uma reestruturação do sistema público da saúde? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a visão que se tinha do SUS, não eu, que eu já conhecia mais, tinha uma visão diferente, mas que se tinha do SUS mudou substancialmente depois da pandemia. E se verificou que se conseguiu estabelecer no Brasil, eu tive orgulho de ser amigo de alguns médicos que trabalharam muito nessa direção, da descentralização e municipalização da saúde, de fazer essa hierarquia. Isso está funcionando muito bem. O problema é que isso poderia funcionar melhor se houvesse mais recursos. Os recursos são difíceis. Eu acho que a gente tem que, não pode sonhar muito elevado, tem que ser uma luta permanente para usar os recursos que se tem de uma forma mais eficiente. Claramente existe algum desperdício que dá para melhorar. Estou falando em termos do setor público, você vê realmente coisas que poderiam melhorar. Eu participei do governo Covas e nós lá fizemos a primeira entrega de hospitais para organizações sociais. Otimistas falavam que ia reduzir custos. Falavam, André, você vai ter mais dinheiro no orçamento dando para uma entidade social. Não apareceu mais dinheiro. Até foi obrigado a gastar mais. Mas a qualidade do serviço estourou. Tá certo? Então, agora, não é uma experiência que essa turma que ganhou a eleição gosta muito. Tá? Mas isso se dá também a nível de estados e municípios. Nessa União, nesse ponto, a União até tem pouco, mas é mais estados e municípios que podem fazer isso. E com isso, eu acho que se consegue criar condições para aumentar os recursos, a tabela SUS, etc., para poder ter esse atendimento melhor. Claramente, pelas experiências que nós tivemos, não sei se houve algum caso de insucesso. O IBROS está aqui presente também, no Instituto Brasileiro das Organizações Sociais, com os casos de sucesso. Quase todos os casos de sucesso. Não sei se eles gostaram de dizer que ficou mais caro, mas ficou melhor. Obrigado.